Uma luz no horizonte do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região conhecida tanto por sua importância histórica, quanto por seus conflitos intermináveis. Berço de civilizações antigas, das três grandes religiões monoteístas e de vastas riquezas naturais, ele também carrega um peso de disputas territoriais, religiosas e políticas que moldaram o século XX e continuam influenciando o XXI. Nesse cenário, a assinatura dos Acordos de Abraão em setembro de 2020 foi recebida como um marco improvável. A normalização das relações diplomáticas entre Israel e dois países árabes, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, sob a mediação dos Estados Unidos. Mais do que um simples tratado, o acordo foi visto como um símbolo de pragmatismo e, para alguns, um vislumbre de paz em uma região marcada por décadas de ódio e desconfiança. As raízes históricas do conflito. Para entender a importância dos Acordos de Abraão, é preciso voltar a 1948, ano da criação do Estado de Israel. A independência israelense foi seguida imediatamente por uma guerra contra seus vizinhos árabes, resultando em centenas de milhares de refugiados palestinos, e no início de um ciclo de confrontos que se estendeu por gerações. Desde então, Israel travou guerras com Egito, Síria, Jordânia e outros países, enquanto o mundo árabe, em sua maioria, mantinha uma política de não reconhecimento do Estado israelense até que a questão palestina fosse resolvida. Ao longo das décadas, apenas dois países árabes haviam assinado tratados de paz com Israel: Egito, 1979, após os acordos de Camp David; Jordânia, 1994, após anos de negociações discretas. Todos os outros mantinham um bloqueio diplomático, apesar de, nos bastidores, alguns países do Golfo já terem relações extraoficiais com Israel, especialmente na área de segurança e tecnologia. O cenário geopolítico antes de 2020, no início do século XXI, um fator começou a mudar a dinâmica regional: o crescimento da influência do Irã. O programa nuclear iraniano, o apoio a grupos armados como Hezbollah e Hamas, e sua presença militar na Síria, despertaram preocupação nos países do Golfo. Israel, apesar de historicamente visto como adversário, passou a ser visto como um aliado potencial contra o inimigo comum. Ao mesmo tempo, a economia global, cada vez mais dependente de tecnologia e inovação, fez com que Emirados Árabes Unidos e Bahrein enxergassem oportunidades estratégicas em uma aproximação com Israel, líder mundial em áreas como cibersegurança, agricultura de precisão e saúde. O papel dos Estados Unidos e a diplomacia silenciosa. A administração Donald Trump, por meio de seu genro e conselheiro sênior Jared Kushner, viu na aproximação entre Israel e países árabes uma chance de deixar uma marca histórica na política externa americana. Kushner, junto com o enviado especial Oven Bonkowitz e o embaixador americano em Israel, David Friedman, conduziu meses de negociações secretas, viagens discretas ao Oriente Médio e conversas privadas com líderes árabes. O objetivo não era apenas garantir a paz, mas criar um pacto de interesses mútuos, cooperação militar e tecnológica, investimentos bilaterais, integração econômica, aliança contra a ameaça iraniana. O ponto mais sensível era a questão palestina. Para convencer os árabes a assinar, Israel concordou em suspender temporariamente seus planos de anexar partes da Cisjordânia, um movimento que vinha sendo planejado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O dia histórico 15 de setembro de 2020 no gramado sul da Casa Branca, diante de bandeiras tremulando ao vento e de uma plateia formada por diplomatas, jornalistas e líderes políticos, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Abdullah Ben-Zayed, ministro das Relações Exteriores dos Emirados, e Abdulatif Al-Zayani, ministro do Bahrein, assinaram um documento que oficializava a paz. O nome Acordos de Abraão foi escolhido para refletir a herança espiritual comum entre judeus, cristãos e muçulmanos, todos descendentes, segundo a tradição religiosa, do patriarca Abraão. O momento foi cercado de discursos otimistas. Trump falou sobre o amanhecer de um novo Oriente Médio. Netanyahu descreveu um dia que ficaria gravado para sempre na história, e os ministros árabes ressaltaram a importância do diálogo e da tolerância. A assinatura gerou reações diversas. Palestinos,
condenaram o acordo, afirmando que se tratava de uma traição à causa palestina, já que quebrava a postura histórica de não normalizar relações com Israel sem um acordo final de paz. Países árabes, alguns, como Irã e Turquia, criticaram duramente. Outros permaneceram em silêncio, avaliando se deveriam seguir o exemplo. Ocidente, líderes europeus e americanos celebraram o tratado como um grande passo diplomático. Pouco depois, Sudão e Marrocos também anunciaram sua adesão ao espírito dos Acordos de Abraão, ampliando o alcance da iniciativa. O impacto foi rápido e visível. Turismo, voos diretos entre Tel Aviv e Dubai começaram a operar, e turistas israelenses lotaram hotéis e praias nos Emirados. Economia, empresas dos dois lados assinaram contratos bilionários, envolvendo desde tecnologia agrícola até energia renovável. Segurança, houve troca de informações de inteligência e exercícios militares conjuntos, voltados principalmente para conter ameaças vindas do Irã. Cultura, festivais, intercâmbios e eventos esportivos passaram a contar com a participação de israelenses e árabes, lado a lado. Apesar do entusiasmo inicial, os acordos de Abraão não resolveram o núcleo do conflito israelense-palestino. Críticos apontam que, sem um avanço real em direção à criação de um Estado palestino, o acordo é apenas uma aliança estratégica, e não uma paz genuína. Também há quem tema que mudanças políticas internas, como a troca de governos nos Estados Unidos da América ou em Israel, possam enfraquecer o compromisso assumido. A expansão e o futuro dos acordos 2021 a 2025. Nos anos seguintes, os acordos resistiram a crises políticas, mudanças de governo e até conflitos armados. Em 2021 e 2022, mesmo com tensões em Gaza, as relações diplomáticas entre Israel e os signatários se mantiveram. Houve avanços na integração econômica e no combate a crimes cibernéticos. Além disso, países como Omã e Arábia Saudita passaram a demonstrar sinais de possível adesão, embora sem confirmação oficial até 2025. A guerra em Gaza, iniciada no fim de 2023, colocou os acordos à prova, mas Emirados e Bahrein não romperam laços, mostrando que o pragmatismo econômico e estratégico ainda pesava mais que as pressões políticas internas. O significado simbólico chamar o tratado de Acordos de Abraão foi mais do que um gesto diplomático. Foi uma tentativa de invocar uma narrativa de origem comum, lembrando que antes dos muros e das fronteiras políticas, havia histórias, tradições e crenças que uniam os povos da região. Para muitos, é um lembrete de que a paz, mesmo imperfeita, começa com o reconhecimento mútuo e diálogo. Conclusão: um passo, não o destino final. Os acordos de Abraão não resolveram todos os problemas do Oriente Médio, mas quebraram um tabu que durava mais de meio século. Eles mostraram que é possível, ainda que de forma gradual e com concessões, aproximar inimigos históricos, em nome de benefícios comuns. Se serão lembrados como o início de uma nova era, ou apenas como uma trégua temporária, dependerá dos próximos anos, e de como líderes e povos decidirão lidar com os desafios que ainda restam.